Salve família Teacher Fael polêmico, mandando mais uma para vocês que assistem meu canal do Rubens Corrêa aqui. Hoje, dia 2 de março de 2021, a nossa aula é de pós-médio e vamos focar na nossa avaliação semanal. Tá batendo na nossa porta, a próxima é nossa, vocês vão fazer uma agora e aí depois vem a de física. Então eu vou aproveitar e já vou aqui fazer o que eu sempre falo para vocês, que é proporcionar para vocês o que há de melhor, o que há de essencial dentro do conteúdo para que vocês possam fatiar a avaliação semanal e correr pro abraço, beleza, galera? É o seguinte, vamos lá, isso aqui vai cair na sua avaliação semanal, senão eu não estaria ocupando o nosso precioso tempo falando disso daqui, tá? Vamos lá falar sobre unidades da velocidade. Você vai falar, professor, mas o senhor já falou isso lá na aula de física. Falei, mas tem um parangolê aqui, que é importante, vai cair e eu não falei, mas eu vou falar. Então eu vou falar aqui e vou falar lá. Pra quê? Pra que você não erre essa questão na prova. Vem comigo, Primeiro, no Sistema Internacional de Unidades, qual que é a unidade da velocidade? Lembra que eu falei para você que quando eu falar de velocidade e tiver entre colchetes do lado de cá, não é fórmula que calcula, é a unidade de medida. Então, se eu tiver no Sistema Internacional de Unidades, a unidade da velocidade é metro por segundo, tá ok? Porque a unidade de espaço no Sistema Internacional é metro e a de tempo é segundo. Logo, conclui-se que, obviamente, a unidade de velocidade vai ser metro por segundo. Show? Agora, qual que é a usual? Usual é a que a gente usa no nosso dia a dia. Ora, a gente usa quilômetros por hora, tá ok? Então, normalmente, a gente está sempre falando de velocidade em quilômetros por hora, 100 km por hora, 50 km por hora, 150 km por hora, 200 km por hora. Essa é a usual, é a que a gente costuma usar. Então, o que é importante a gente fazer a conversão? Como passar de quilômetros por hora para metros por segundo ou vice-versa? Essa é a ideia. Tá bem aqui, simples. Pega um lugarzinho no seu caderno, anota isso daqui, deixa fácil porque você vai precisar e muito disso daqui, Quilômetro por hora. Para passar para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6, exatamente esse é o fator de conversão 3,6. E se eu quiser voltar, é só inverter a operação. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar, mas pelo mesmo valor. Se liga aqui no exemplo, por exemplo, um exemplo que eu vou te dar. Se eu tiver uma velocidade de 72 km por hora e eu quiser transformar essa velocidade para metros por segundo, o que é que eu tenho que fazer? De quilômetro por hora para metros por segundo? Eu tenho que dividir por 3,6. Então eu vou pegar o 72, dividir por 3,6, o resultado vai ser a velocidade em metros por segundo. Ou seja, 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. Um veículo que esteja a 72 km por hora, está lá, 72 km por hora, está rodando a quantos metros por segundo? 20 metros por segundo. A cada segundo ele corre 20 metros, mas em uma hora ele rodou 72 quilômetros. Simples, fácil, direto, rápido, desse jeito. Só usar o fator de conversão e vapo. Tá resolvido isso daí. Agora, isso aqui é um pouquinho mais detalhado, tá? Daqui pra cá, facinho. Daqui pra cá, mais ou menos facinho, tá? Eu vou precisar de um pouco mais de atenção de vocês aqui. E isso daqui eu já adianto vocês. Eu vou me ocupar um pouco mais na nossa aula de física de sexta-feira agora, que vai ser a aula que vai preceder a nossa avaliação semanal, tá ok? Veja só. Função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Presta atenção que até o nome é comprido, Função horária, função do tempo, depende do tempo. Função horária, função do tempo. Da posição aonde o corpo está. Função que depende do tempo, que vai falar onde o corpo está, da posição dele, tá lá, tá cá, tá lá. Função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Quando eu falo de uniforme, eu não estou falando da roupa que você veste para vir para a escola, não, né? Quando eu falo movimento uniforme, é um movimento que possui o quê? Velocidade constante. É o movimento que a gente está estudando, a velocidade constante, CTI abreviado lá, tá? Essa daqui é a equação. Olha que gracinha. É isso aqui, Essa daqui é a função horária da posição
do movimento retilíneo e uniforme. Olha lá, ó, função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Essa criancinha vem aqui, ó. E ela é composta por esses termos que eu descrevi aqui embaixo para vocês. Quem é o SF? Posição final ou posição futura, onde o corpo estará depois que o tempo tiver passado. Posição final, posição futura do corpo, tá aqui, ó. Então essa equação vai calcular pra gente a posição futura do corpo, a posição final dele. E vai depender de quem? Da posição inicial, SI, posição inicial, de onde o corpo partiu, aonde originou o movimento. A partir daquele momento você passou a observar o fenômeno. Então você determina a posição do corpo e é lá que vai ser classificada a posição inicial do corpo. Vai depender do quê? Da velocidade, que como eu falei, dentro desse movimento ela é constante. Eu sempre abrevio constante como CTE, constante, tá ok? Então essa velocidade ela não muda durante o fenômeno, afinal de contas a gente está no movimento retilíneo e uniforme, tá ok? Então essa velocidade vai ser constante, mas a posição final vai depender do tempo. Quanto tempo esse corpo ficou andando com essa velocidade? Se ele tiver ficado 1 segundo, ele está aqui. Se ele tiver ficado 2 segundos, não, então ele está aqui. 3 segundos, não, então ele está lá. E assim por diante, beleza? Então veja só que a posição futura do corpo depende de quanto tempo ele passou se deslocando, por isso a função ela é horária, tá ok? Função horária porque depende do tempo. A posição inicial, vamos supor que a gente estivesse estudando a sua vida no planeta Terra. Vamos estudar a sua maravilhosa e perfeita passagem por essa dimensão incrível aqui que nós estamos. Qual que é a posição inicial da sua vida aqui? É a barriga de mamãe. Então, não importa para onde você vai no planeta, a sua posição inicial é constante, barriga de mamãe, tá ok? Então veja só que a posição inicial ela não muda durante o fenômeno. Dada a posição inicial é ela. E pronto, acabou, não muda durante a passagem do tempo, não muda, sempre constante. E a velocidade, já falei, velocidade não muda com a passagem do tempo, porque a gente está no movimento uniforme. Para essa equação não há modificação da velocidade. Ah, professor, mas e se a velocidade mudar? Não é movimento uniforme, não é com isso daqui que a gente vai resolver, tá ok? Se a velocidade mudar é outra história, outra história. Aqui a gente está falando do movimento uniforme, a velocidade não muda, então a posição inicial não muda, a velocidade não muda. Quem é que vai mudar? Somente o tempo. O tempo vai passando, o tempo vai andando, o tempo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então veja só que quando o tempo passa, a posição final muda. Dessa forma a função ela depende do tempo. Por isso a função é chamada de função horária. Veja comigo o exemplo, vamos lá. Diz assim, ó, um veículo parte da posição 50 km de uma rodovia. Você vai falar, como assim posição 50 km? E aqui é o seguinte, se você observar na estrada, sempre tem umas plaquinhas lá, que está informando assim, ó, 100 km. Aí lá na frente tem outra plaquinha, 80 km. E por aí vai. Aquilo não é a velocidade com que você pode andar. Velocidade é quilômetros por hora. Essas plaquinhas são referenciais de posição. Então quando ele fala um veículo parte da posição 50, você parar para pensar na nossa região, dá um exemplo aqui, por exemplo, a rodovia que vai aqui, ó, caminho para Bom Jardim, Piranhas, para aquele lado de lá, saindo aqui Goiás para dentro aqui, ela tem origem na saída de Aragaça. O marco zero dela é bem ali, ó, na saída da Aragacite, da Aragacinha, nossa de cada dia. Então se você der uma olhada lá no caminho das placas, você vai ver que tem uma placa lá que conta 5 km, 15 km, 40 km, 50 km, é mais ou menos em Bom Jardim. Bom Jardim está no quilômetro 50, saída de Bom Jardim para lá.
Então se o veículo parte da posição 50, ou seja, ele está lá em Bom Jardim, naquela rodovia, e segue com velocidade constante de 100 km por hora por 90 minutos, qual a posição final desse veículo? Onde que ele vai estar nessa rodovia? Basta a gente vir direto para a nossa fórmula, então, posição futura, que é o que a gente quer saber, é igual à inicial da onde ele partiu, mas a velocidade vezes o tempo. Então tá lá, a posição futura vai ser a inicial da onde ele partiu. Ele partiu da posição 50 da rodovia, ele estava lá quando a gente começou a estudar o fenômeno. Mais a velocidade dele, 100 km por hora, vezes o tempo, 1,5. Você vai falar, uai, então, mas o tempo não é 90 minutos? O tempo era 90 minutos. Por que o senhor colocou 1,5 no tempo? Eu vou te dizer assim, pequeno gafanhoto. Se eu estou trabalhando com a velocidade em quilômetros por hora, eu não posso trabalhar com o tempo em minutos. Eu preciso trabalhar com as unidades de tempo em concordância. E aqui elas estão uma em minuto e a outra em hora. Não dá, a conta não fecha. Então eu vou transformar isso em 90 minutos. Poxa vida, se uma hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos, 60 mais 30 dá 90, então 90 minutos dá 1h30. Então aqui está em hora, 1,5 hora. Olha que gracinha, olha que bonitinho. Então agora ficou velocidade 100 km por hora, tempo 1,5 hora, 1h30. Tá lá, legal. Então agora eu vou fazer a conta, 100 vezes 1,5, primeiro multiplicação, né, gafanhoto? Não posso somar isso aqui primeiro não, filhão. Olha aí, ó, olha pra cá, presta atenção, jovenzinhas. Olha aqui, ó, não posso somar isso primeiro, primeira multiplicação, 100 vezes 1,5, 150, 150 mais 50, agora eu posso somar, dá 200, a posição dele é 200 quilômetros, ele não está a 200 km por hora, ele está na posição 200 da rodovia, onde ele vai estar, beleza? A posição futura dele, depois de 1h30, é essa daqui, tranquilo? Pessoal, dúvidas, angústias, aflições, medo de não conseguir, é normal, mas fala com o papai aqui que eu ajudo vocês. Missão de hoje: copia esse quadro aqui, tira foto, mete ele lá no anexo do formulário, e se tiver alguma pergunta a respeito disso daqui, já deixa junto, beleza? Vou deixar um espaço para vocês no formulário para poder perguntar para mim. Ah, Vitor, eu não entendi essa parte aqui do minuto e 20 segundos da aula. Eu não entendi essa parte aqui dos 8 minutos e 40 segundos da aula. E aí eu vou lá te ajudar, tá ok, galera? No mais, até mais, valeu, um abraço, fique com Deus, fui!